para este exercício? Esse exercício é assim. Lembra daquele equipamento que era 3.881 à vista? Que foi o nosso caso 1 que nós fizemos lá. Agora o comprador vai financiar, só que agora é com entrada e mais 9. Ele vai dar uma entrada mais 9. Então, o que significa essa entrada e mais 9? Prestações mensais. Então, todos os meses ele vai pagar e começa na compra. Então, vou trazer uma ênfase aqui para mim agora. Ele vai começar na compra. Então, como eu falo com entrada mais 9, pessoal, a operação continua sendo 10 pagamentos. Continua sendo 10. É uma mais 9. Eu pergunto, em quantas vezes que o cara pagou? Quantas vezes ele pôs a mão no bolso? Ele pôs 10 vezes. Ele pôs na entrada e pôs mais 9. Então, são 10. Continua sendo 10 parcelas. Só que a diferença é que a primeira ele já dá no ato. Então, isso significa antecipação. Séries antecipadas. A taxa continua sendo de 3% e eu quero saber o valor da prestação. Então, agora eu sou obrigada a usar a fórmula de séries antecipadas, que é essa fórmula que eu identifiquei aí para vocês. Professora, e se eu tiver todas as fórmulas e eu não souber qual que é antecipada e qual é postecipada? Eu vou te ajudar. Você está vendo no expoente do numerador lá em cima que está n-1? Aquele n-1 significa que é fórmula de antecipada. No livro está escrito, mas eu quero dizer, se às vezes você pegar uma tabela de fórmula e não explicar. Então, quando você pega uma tabela cheia de fórmulas, você tem como saber o que significa essas fórmulas. As fórmulas que é I vezes N é de juros simples. As que é de 1 mais I elevado a N é juro composto. As que tem PMT é de parcela, parcelamento, fracionamento, séries, rendas, unidades. A que tem N-1 no expoente é antecipada. Por que N-1? É como se fosse assim. Qual é o número de parcelas? 10. Só que a fórmula já tira a primeira, que é da antecipação. Então, veja que lá na fórmula o expoente vai ficar 9. Mas não são 9, são 10. N-1. Então, aquele expoente N-1 já te direciona que é de séries antecipadas. Mas lembrando que não são 9 pagamentos, são 10. Quando você tiver dúvida, sempre você se pergunta assim, quantas vezes vai ter que pôr a mão no bolso? Vai ter que pôr na mão no bolso 10, uma na entrada e mais 9. Então, são 10 vezes. Identifica qual é a fórmula, faz a substituição dos valores e calcula. Igual nós fizemos anteriormente. Vamos fazer na HP como que isso funciona? Aí é isso que vocês estão dizendo aí para mim. Como ela é antecipada, eu preciso avisar a calculadora que estamos trabalhando com série antecipada. Como se eu falasse assim, calculadora, continua sendo 10 parcelas, mas a primeira é no início. Então, você vai fazer o quê? Aqui na tecla 7 tem o bag, mas o bag não está em azulzinho. Significa que nós vamos utilizar a terceira função que a HP executa, que é essa teclinha G aqui, ó. Então, eu vou apertar G7 ou G-Bag. Ó, vai aparecer no seu visor Begin, para avisar para você que ela está preparada para trabalhar com séries antecipadas. Então, como se eu falasse assim, calculadora, agora é parcelamento, mas o primeiro é no início. Então, agora ela já sabe. E as informações nós vamos dar igualzinho nós daríamos em das outras formas de pagamento. Então, 3.881 CHS PV, que é o valor à vista. Quantas vezes a gente põe a mão no bolso? 10. Então, 10N. Qual é a taxa? 3. E pede para ela calcular o PMT. Ok? Acho que eu apertei alguma coisa errada. Calma lá. CLX, FCLX. É que se vocês verem ali, tem um gatinho querendo subir na estante, eu tava olhando ele. FX, limpei tudo, tá? Limpei tudo. Calculadora, vamos lá. Como que a gente faz esse cálculo? Então, nós vamos 3.881
CHS, PV, que é o valor à vista, é 10 prestações, ó, 10N, 3 e, ó, subiu. PMT, 441,74. Não fazia sentido, né? Ser 1.000 e pouco. Eu devo ter apertado alguma tecla errada ali na hora da operação. É aquela história que a gente fala, né? Se não estiver dando certo, se não deu o valor que você considerou, faça ali uma análise de lógica e você vê que não faz sentido aquele valor que tinha considerado, tá bom? Então é isso. Eu ativei, agora vocês têm que tomar muito cuidado. Eu vou trazer aqui na tela só para chamar bastante atenção para ver uma questão. Olha só, aqui esse begin está dizendo que é antecipado. Agora eu não vou mais trabalhar com antecipado. O que eu faço? Você tem que tirar esse begin da tela. Como que você tira? Bom, ela está preparada para o início. Se você quiser deixá-la para o fim, é o 8, tá vendo? Que é o end. Então agora é G8. Ah lá. Agora ela está preparada para trabalhar com série postecipada. No sistema americano, ela vem pronta assim, tá, pessoal? Vem pronta para trabalhar dessa forma, tá bom? Como sendo postecipada. Se você quiser antecipada, aí você tem que dizer para ela que é antecipada. Então, de novo, ó, G7 vai trabalhar com antecipada. G8, postecipada. Se a sua calculadora, na hora que você ligar, já está assim, sem nada, ela já está preparada para fazer o postecipado, tá, Carlos? Então, é por isso que a gente estava falando com relação a isso, de não precisar ficar preparando para postecipado. Então, G8 postecipado e G7 antecipado. Deixa eu voltar aqui. Tudo bem até aqui?